Fala galera, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou explicar como é a minha maneira de operar, o que eu utilizo nos meus trades, quais indicadores eu utilizo nos meus trades, qual a minha forma de pensar nos meus trades e qual a minha base operacional. Eu vou colocar aqui no lado, como a gente não vai utilizar tanto o gráfico em si, vamos utilizar, mas eu vou explicar mais os indicadores que eu utilizo e o porquê eu utilizo eles. Vou colocar aqui. Aumentar a caixa de texto. Indicadores que eu utilizo, correto? Um dos primeiros indicadores que eu utilizo, que eu não deixo de faltar no meu triple screen, é as médias móveis, As médias móveis. A primeira média móvel que eu mais utilizo no gráfico é a média móvel de 20. A média móvel de 20, como funciona uma média móvel? Primeiramente, a média móvel ela sempre vai contar o fechamento dos últimos 20 candles. No caso, a média móvel de 20, ela faz ali a contabilidade da média de fechamento dos últimos 20 candles. Nós temos também a média móvel de 200, que eu utilizo bastante, que é uma média móvel, ela mede os últimos 200 candles de acordo com o tempo gráfico que eu estou, correto? E eu tenho outra média também, que é a média móvel de 9. Ela é uma média mais rápida, é uma média que eu uso mais para guiar meus trades, para movimentos mais rápidos que o mercado eles tendem a buscar essa média móvel de 9. Então é essa média móvel aqui, essa corzinha mais azul não, essa corzinha mais sépia. Deixa eu ver qual que é a cor disso aqui. Cor automática, mas é uma cor mais sépia. E eu uso a outra média móvel, é a média móvel de 50. A média móvel de 50 ela é muito importante, porque quando o preço ele faz ali uma impulsão, ou faz ali uma pernada muito grande, e quando ele tende a corrigir, o mercado geralmente ele sempre faz uma correção na média móvel de 50. E a média móvel de 50 nada mais é a média móvel de 20 nos 15 minutos. Então, se a gente passa por gráfico de 15 minutos, praticamente a média móvel de 50, que no gráfico de 5 minutos é a média móvel de 20 no gráfico de 15 minutos, Então vou anotar aqui, só um momento. Médias móveis que eu utilizo, Vamos aqui alterar. Média móvel aritmética de 20 períodos, 50 períodos, 200 períodos. Deixa eu colocar 9 períodos aqui de primeira, Muita gente utiliza 9 exponencial, mas eu gosto de utilizar a média de 9 períodos aritmética. Eu me acostumei a usar a aritmética. Muita gente usa exponencial para guiar os trades. Eu prefiro usar a aritmética, porque eu percebi assim que os trades geralmente quando fazem uma correção fazem mais ali mais perto da aritmética, apesar que não muda tanta coisa. A exponencial ela é só um pouco mais rápida.
Então vou colocar aqui, vou aumentar a caixa de texto. Vamos tá aqui, deixa eu diminuir essa caixa de texto, tá muito grande. 18 períodos, ok. Então, médias móveis. Média móvel aritmética de 20 períodos, 50 períodos e 200 períodos e 9 períodos. Essas são algumas médias móveis que eu utilizo. Outro indicador muito importante que eu utilizo é a VWAP. Inclusive o nome do canal é VWAP Análise, porque a VWAP, eu falo que a VWAP é um dos indicadores que eu mais fico atento ali no início do dia, né? Porque o preço ele tende a respeitar muito a VWAP, né? A VWAP ela não é nada mais nada menos do que o volume de negociação do dia. Então, se tem um volume muito forte para compra, a VWAP ela vai ser respeitada, né? Então você pode até ver aqui que quando geralmente o preço está entrelaçado na VWAP, ou o preço está abaixo da VWAP ou acima da VWAP, é muito raro o preço ir contra a VWAP, né? Então se ele faz um pullback, por exemplo, nesse dia aqui anterior, o mercado iniciou o dia, né, abaixo da VWAP, que é essa média aqui, abaixo da VWAP, fez pullback. A partir do momento que ele ficou abaixo da VWAP, deixa eu mudar para um gráfico de 5 minutos. A partir do momento que ele ficou abaixo da VWAP, foi muito difícil ele retornar para cima dela. Então é uma média muito importante, é uma média muito forte. A gente tem que sempre estar atento, muito atento a ela, né? E logicamente também, se o preço fica entrelaçado entre essa média, quer dizer que tem um volume muito grande de negociação ali e que o preço não está deixando passar, né? A negociação está tão grande que não está deixando passar. Olha como esse pullback em cima da VWAP, olha como a VWAP é forte. Olha isso daqui, como a VWAP é forte. A VWAP é muito forte, gente. Isso daqui. O mercado ancorou em cima dela e veio retornar. Cara, a VWAP é muito forte. Se a gente sabe lidar com a VWAP, sabe utilizar ela da forma correta, a VWAP ela é um indicador muito potente. Então, assim, eu utilizo a VWAP como um dos indicadores que eu tenho, né, para me ajudar nas minhas tomadas de decisões ali trade a trade. Então, eu vou colocar ela aqui no lado, né? Deixa eu alterar. VWAP. VWAP eu utilizo bastante. Outro indicador que eu utilizo muito é o volume. O volume ele está aqui abaixo, né, do gráfico, volume financeiro. O volume financeiro eu utilizo muito ele para saber se o mercado realmente ali é uma espécie de correção ou se é uma espécie de retomada do mercado. Você pode até perceber aqui, olhem essa seta, quando o mercado ele tenta romper uma região, quando ele vai com volume, olhem, com volume, tá vendo? Olha o volume alto, teve um alto volume de negociação, certo? E olha aqui o volume olha como o volume de correção ele é menor. Se vocês verem esses dois candles aqui, esses dois candles de baixa, se vocês verem, ele é um volume de correção, porque não teve tanta negociação, não teve tanta demanda nessa região. Então, logicamente, vira um volume de correção, né? Então, o mercado ele faz essa correção. O mercado faz essa correção para dar esse impulso de alta. Se vocês perceberem no volume baixíssimo, então não teve demanda nenhuma, né, para venda, né? E o mercado teve uma retomada fortíssima. Olhem esse volume aqui nessa barra de fundo. Significa que teve um volume grandíssimo de alta aqui. É aquela coisa, gente, também
O volume, muita gente coloca volume por cor. Eu coloco volume por cor porque eu acho bonito, eu acho legal. Mas não é necessariamente estar verde no volume que teve um volume forte de compra, né? E não necessariamente estar vermelho é que teve um volume forte de venda, né? A cor do volume ali é necessariamente a cor que o candle encerrou, né? No gráfico de 5 minutos, por exemplo, ele encerrou verde, então o volume financeiro ficou com a cor verde, né? Mas vocês têm que entender o contexto que esse volume foi colocado, né? Por exemplo, olha essa barra aqui de fundo, teve um alto volume nela, correto? Muito maior do que os últimos dois candles. Se teve um volume muito maior do que os últimos dois candles e está vindo de um fundo importante, se você percebe também que o mercado está vindo de uma linha de tendência de baixa, tocando uma linha de tendência de baixa, necessariamente essa barra aqui, esse volume aqui é comprador, ele não é vendedor. Ele deixou um puta pavio aqui inferior, né, indicando força dos comprados, não força dos vendidos. Então, se você para pensar, olha, analisa o contexto gráfico, a região que ele está, o candle que ele está se formando, você opta por uma compra, né? Até uma compra até legal, até barata. Compra no rompimento do pavio aqui superior, stop na mínima. Você acaba analisando e fazendo esse trade. Assim, gente, outra coisa que eu também sempre falo é o contexto do mercado. O contexto ele é muito importante. Não é somente analisar o mercado em regiões específicas ali, isoladamente, olhar o candle de uma forma isolada, né? Você tem que olhar o contexto, a região, olhar os conjuntos de médias, o conjunto de indicadores, Fibonacci. Você deve olhar tudo que tem ao seu favor para te auxiliar na tomada de decisões, e principalmente o contexto onde o mercado se encontra, porque muita gente às vezes tenta achar uma venda ou uma compra aonde o mercado não está nesse contexto de compra. Às vezes até pode dar um sinal de compra, mas ele não está em um contexto de compra. Então não faz sentido você fazer essa compra, entendeu? Não faz sentido você fazer essa venda também. Então aqui eu vou colocar aqui volume financeiro, nosso outro indicador. Volume financeiro. O volume financeiro é muito importante. Volume financeiro, VWAP. Outro indicador que eu utilizo bastante, na verdade ele não é um indicador, ele é uma ferramenta que eu utilizo bastante, é a Fibonacci. A Fibonacci eu uso ela muito, mas muito mesmo, né? Ele é um indicador muito importante, uma ferramenta muito importante que eu utilizo, né? Eu utilizo os níveis de 38.2, 50% e 61.8 de Fibo. Esses são os 3 níveis que eu mais utilizo, né? Tem alguns outros níveis de Fibo, mas eu não utilizo eles, né? Que é 23.2, se eu não me engano, e 76.6, se eu não me engano. Eu não utilizo muito esses outros níveis de Fibo. Fibonacci, para mim, eu falo que ele é totalmente importante no meu gráfico e nas minhas tomadas de decisões. Tem muitas entradas que eu pego com o contexto de Fibonacci, acho super importante, super válido, né? Principalmente em regiões ali de 61.8 de Fibo, né? Regiões, eu faço projeções de Fibo para achar alvos de Fibonacci. Então às vezes você fala, caraca, como que você sabia que o mercado ia lá naquele alvo? Porque eu fiz uma projeção de Fibonacci, né? Futuramente eu vou tentar fazer uma aula de somente de Fibonacci, com o conhecimento que eu tenho, e explicar
como eu utilizo o Fibonacci de uma maneira bem prática e simples. Fibonacci não é um bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo de se fazer, né? Não é difícil, e eu ensino vocês depois, em uma aula específica, né? Mas Fibo eu utilizo bastante, é uma das ferramentas que eu utilizo no meu operacional. Então vamos colocar aqui, pegar esse texto, Fibonacci eu utilizo bastante. Aí você vai perguntar, você não utiliza OBV, não utiliza IFR? Cara, eu não utilizo muito. Eu não utilizo. Assim, se você perguntar pra mim se eu utilizo OBV no Day Trade, aqui no Mini, eu não utilizo bastante. As minhas tomadas de decisões, elas são praticamente com essas ferramentas que eu tenho. VWAP, as médias móveis, né, o volume e muita Fibo que eu utilizo. E principalmente o contexto de mercado, né, e gatilhos operacionais também. Aí você vai me perguntar o que são gatilhos operacionais. Seriam esses pequenos gatilhos que às vezes o mercado ele acaba proporcionando pra gente, com contexto, óbvio. Se você for colocar cada candle desse é um candle gatilho. Por exemplo, se você olhar para isoladamente esse candle aqui, ele vai ser um candle gatilho, né? Esse candle verde, ele vai ser um candle gatilho. Se você olhar esse candle aqui, ele vai ser um candle gatilho. Se você olhar esse candle aqui, ele é um candle gatilho, com contexto, óbvio. Esse é um candle gatilho de compra, esse é um candle gatilho, né? Esse é um candle gatilho de venda, esse é um candle gatilho de venda. Então a gente tem que olhar o contexto para saber operar na hora certa. O time é muito importante. Se a gente não pega o time na hora certa, a gente acaba frustrando o trade, né? Frustrando o movimento e se frustrando. Então a gente precisa pegar o time é muito importante, né? Por isso que eu sempre falo, você pegar um trade isolado, um candle gatilho isolado, você vai acabar se frustrando, porque o mercado vai vir só te estopar. Principalmente se você pegar um candle gatilho esticado, né? Geralmente eu sempre falo que entrar num trade atrasado é a mesma coisa que você pedir para tomar stop, porque tu tá entrando atrasado, teu stop fica maior, né? Praticamente, se você quer colocar um stop técnico, um stop que você veja que o mercado não vai vir te estopar, que você tenha segurança que o mercado não vai vir te estopar por uma violinada besta, você só vai estar entrando só para tomar stop, né? E quem do gatilho fora de contexto é pedir para tomar stop, cara. Se o mercado não está numa tendência forte, bem possível você tomar um stop. Então por isso você precisa ter time também. Mas galera, praticamente foi isso. Eu queria só passar mesmo o que eu utilizava para me operar. Você vai falar, nossa, mas você só opera com isso aqui? Isso aqui que é o que você opera? Médias móveis, VWAP, volume financeiro, Fibonacci. Cara, sim, é isso aqui que eu utilizo. Eu sei utilizar o OBV, eu sei utilizar o IFR, eu sei utilizar estocástico, bandas de Bollinger, eu sei utilizar todos esses outros indicadores, mas não são agregáveis para mim no momento que eu estou operando. Eu não utilizo, não faz parte do meu operacional, né? Esses outros indicadores que todo mundo conhece, eu não utilizo. E também ele funciona para cada momento de mercado. Por exemplo, bandas de Bollinger funciona para o mercado mais lateral, né? Também é utilizado para o mercado em tendência, né? Para indicar possíveis rompimentos. Mas esse é meus indicadores que eu utilizo, né? E a partir dos dias aí eu vou explicando com mais detalhes outros
ferramentas que eu utilizo no dia a dia, formas que eu utilizo de operar, como eu utilizo todos esses indicadores de uma única vez para eu tomar uma decisão no mercado de venda ou compra, né? O que me leva a um trade de venda, um trade de compra, o porquê que eu faço, né? Então todos esses motivos eu vou explicando conforme o tempo, né? Os dias vão passando e eu vou fazendo alguns vídeos e vou postando no canal, no Instagram, e quem estiver acompanhando vai olhar, vai ver que tem valor e vai agregar valor sim aos trades que vocês estão fazendo. Talvez a minha didática talvez não seja muito boa no início agora, mas eu vou melhorar conforme o tempo, meu modo de falar e de explicar para vocês como eu utilizo essas ferramentas, esses indicadores. Eu tenho certeza que vai ser de grande alcance para vocês, de grande mais-valia para vocês aí no futuro, e vai ajudar bastante vocês. Depois eu quero fazer alguns vídeos de mentalidade, vídeos de emocional, que eu sei que é muito difícil para todo mundo, para mim é muito difícil também. Se a gente não exercita a disciplina todos os dias, exercita essa disciplina, esse modo de operar de uma forma sábia, a gente se fode mesmo, né? Eu falo que a gente se fode porque realmente se a gente tira o pé do freio, se a gente não coloca o pé no freio, quer dizer, a gente acaba batendo o carro mesmo. E é isso, galera. Eu vou encerrando por aqui e depois eu vou explicando com mais detalhes o restante. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela oportunidade aí que vocês estão me dando. E vamos para mais outra, viu? Valeu!